Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Será que a espiritualidade e a política combinam? Algumas pessoas acreditam que não, que as duas são tipo água e azeite e jamais se misturam. Algumas pessoas pensam algo assim do tipo: eu gosto da espiritualidade, de meditar, orar, ler sobre espiritualidade, ouvi pessoas falando sobre a espiritualidade, mas eu não gosto de política. Política é suja, cheia de corrupção. Eu não quero nem saber disso. Claro que a pessoa não é obrigada a gostar de política. Nem tampouco é obrigada a estudar sobre o assunto. A pessoa não tem que estudar sobre política, mas deveria, porque tudo é uma coisa só. E não vamos confundir o encontro entre a espiritualidade e a política com a perigosa mistura entre religião e Estado. São coisas completamente diferentes. Espiritualidade é a ação do espírito. É a ação do espírito na descoberta e no encontro do indivíduo consigo próprio. Enquanto que a religião é a institucionalização de sistemas de crenças, a maior parte das vezes em formas de ritual. Repito, o encontro entre a espiritualidade e a política é diferente da mistura entre religião e Estado. Espiritualidade é sinônimo de ação. Concordam com isso? Espiritualidade sem ação é um Buda inútil, meditando lá na caverna sem nunca sair de lá. Não serve para nada, nem para ninguém. É a água estagnada de uma poça d'água. Apodrece, cria bicho, cheira mal. O Buda pode entrar na gruta e meditar o tempo que ele quiser. Mas se existe uma obra cósmica sendo desenvolvida, o Buda precisa um dia sair da gruta e descer à cidade. Ele não pode guardar o que ele aprende para ele mesmo. Mas se acreditamos que não existe uma obra cósmica, então o Buda pode ficar na gruta lá, pode morrer lá porque vai dar tudo ao mesmo, ficar ou não ficar, né? Como eu vejo que existe uma obra cósmica sendo desenvolvida, para mim espiritualidade é a ação. E a ação onde? Onde quisermos. Em nós mesmos, em nossa casa, nas pessoas que nos rodeiam, na sociedade em geral. Independentemente da quantidade e do tamanho da espiritualidade da ação. Esta pode ser dentro da nossa família, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, no trânsito, nos transportes públicos, no supermercado. Onde quer que andemos, onde quer que a gente vá e com quem a gente quiser. Só que existe espiritualidade positiva e espiritualidade não positiva. Ora, para realizarmos ações conscientemente positivas, convém conhecermos muito bem o contexto social em que vivemos, de forma a sabermos que ações são as melhores e quais ações têm as mais probabilidades de ter consequências positivas para o bem-estar coletivo e individual. Se não compreendermos como realmente funciona o sistema em que estamos inseridos e quais as bases reais em que este se assenta, como poderemos saber se os resultados daquilo que fazemos são realmente positivos? Lembrem-se, estamos a procurar ver onde é que existem ligações íntimas positivas entre a política e a espiritualidade. Tudo o que fazemos, dizemos, pensamos e sentimos tem a sua origem no espírito. O tipo de ações, palavras, pensamentos e sentimentos que emanamos são positivos ou não positivos, dependendo de onde o nosso espírito está sintonizado. Se na fonte positiva, se na fonte não positiva. Compreendemos então que existem a espiritualidade positiva e a espiritualidade não positiva. A espiritualidade positiva é o bem e a não positiva é o mal. E a história da humanidade tem-se resumido
há a eterna luta entre o bem e o mal. O bem como tudo aquilo que é benéfico, que é ao indivíduo e ao coletivo, e o mal como tudo aquilo que é prejudicial. Os mais elevados conhecimentos espirituais têm sido salvaguardados na Terra por escolas de mistérios, que normalmente são grupos discretos, que não visam a fama, nem a notoriedade, nem reconhecimentos sociais. E estes grupos passam tais conhecimentos espirituais entre os seus membros, desde a mais remota memória humana. São conhecimentos e sabedorias de tradição, filosofia, espiritualidade. E não confundir o termo tradição com uma ideologia qualquer política ou religiosa, conservadora, estática. A tradição é sempre inovadora, positiva, luminosa e tem a sua origem em tempos imemoriais. Dentro da tradição, estuda-se como praticar o bem e defender-se do mal. Ou seja, tanto se estuda o bem para praticar, quanto se estuda o mal para se defender. A tradição salvaguarda, estuda e pratica os conhecimentos da utilização das forças da mãe da natureza para recuperar e manter a saúde. Os conhecimentos sobre como desenvolver a espiritualidade, como desenvolver o amor ao próximo, os conhecimentos sobre o funcionamento do nosso corpo, da natureza visível e invisível, os conhecimentos do universo. E desde os tempos mais remotos que existe uma guerra secreta entre a tradição e a antitradição. Contrariamente à tradição, a antitradição foca o egoísmo, foca o bem-estar de alguns indivíduos em detrimento de todos os outros. Cria modelos civilizacionais onde só se dá bem quem tiver os amigos certos. Sociedades baseadas na troca de favores, no tráfico de influências, no suborno, na corrupção física e espiritual, na mentira, nas palmadinhas nas costas. Mas não se iludam, a antitradição também estuda a espiritualidade. E apesar de não conseguir ter acesso a conhecimentos muito elevados, devido à falta de amor, ainda assim ela consegue acessar a conhecimentos sobre hipnotismo, controle mental, manipulação das massas e até alguma clarividência, premonição e outros poderes espirituais mais baixos. Os membros da antitradição almejam os poderes seculares, essencialmente os poderes políticos e corporativos, mas também a fama, o sucesso que todos possam ver, o luxo dos bens materiais. E no caminho, até chegarem a essas posições, arrastam os povos no mundo, na ignorância, na ilusão, nos vícios, guerras, doenças, pobreza, fome, miséria, tortura, morte. Aqui está um dos lados, não positivo neste caso, da íntima ligação entre a política e a espiritualidade. Mas se nós olharmos para a parte da tradição, é a íntima ligação entre a política e a espiritualidade positiva. Ou seja, estamos a ver que existe uma íntima ligação entre a política e a espiritualidade positiva e não positiva. E espiritualidade é sinónimo de ação. Mas que tipo de ação e focada onde? Como podemos saber como agir, por mais ínfima que seja o nosso raio de ação, por menor que seja a quantidade de pessoas que a gente alcance? Como podemos saber como agir em sintonia com a espiritualidade positiva, se não estudarmos o inimigo, que são essas forças seculares, essencialmente políticas e corporativas que escravizam a humanidade? E hoje, tais forças espirituais não positivas, agindo essencialmente através da política e das corporações alimentares, farmacêuticas, de entretenimento, tecnológicas, transporte de pessoas e mercadorias, corporações religiosas. Sim, as religiões são grandes corporações que visam o lucro, o controle mental e o poder. Hoje,
Tais forças espirituais não positivas têm sempre como fortes e fiéis aliados os maiores e principais meios de comunicação social. Precisamos estudar a fundo como eles agem, como eles pensam, como eles dominam as massas, como são gerados e como funcionam os programas de controle e hipnotismo mental dos povos. Porque é que nós precisamos estudar como é que eles fazem essas coisas que não são boas para controlar as pessoas? Porque nós devemos participar de uma forma positiva. Não podemos ser o Buda enfiado na gruta a meditar. Ser uma pessoa espiritualizada é estar conscientemente integrada nesta guerra entre o bem e o mal. E porque não podemos permitir que os nossos irmãos e família sejam oprimidos, escravizados, controlados, e porque para nos libertarmos das garras do sistema opressor e auxiliar os nossos irmãos a libertarem-se, precisamos ir à guerra. Precisamos de estudar. E estudar muito. E estudar muito sobre política e sistemas corporativos. Porque é através da política e das galáxias corporativas que a espiritualidade não positiva está escravizando a humanidade. Esta é uma íntima ligação entre espiritualidade e política. Precisamos entender que tipo de poder cega os jovens, que os leva a alistarem-se nas Forças Armadas e a irem para o outro lado do planeta morrer, mutilarem-se em guerras. E guerras que não lhes pertencem, né? E sem jamais se questionarem quem é que está verdadeiramente a ganhar com tais guerras. Quais os motivos de tais atrocidades. Simplesmente vão. É a obediência. A obediência cega, né? Como podemos saber como agir positivamente em nossas vidas? E para com aqueles que nos circundam, se não temos consciência da dimensão da prisão mental em que vivemos? Está neste momento a acontecer uma guerra pelas nossas mentes, pelo domínio das nossas mentes. Uma guerra pelo domínio dos nossos sistemas de crenças e percepções de realidade. Todos os dias, esses que a gente chama eles. E quem são eles? Eu já falei isso noutro vídeo. Todos os dias eles trabalham para nos controlar, para nos escravizar e para que não tenhamos consciência desta nossa condição e tampouco pensemos em nos revoltar. Imagina, nós somos bilhões de seres humanos e eles alguns milhares. Que hipótese é que eles teriam se nos revoltássemos? Olhando os nossos familiares, amigos, os filhos, sendo escravizados e nem sequer tendo consciência disso, não é o nosso dever procurar acordá-los e despertá-los para a sua real condição? E se queremos vencer esta guerra, em termos coletivos, temos mesmo de fazer alguma coisa para auxiliar o máximo de pessoas a despertarem. Porque sozinhos nada conseguiremos. Precisamos chegar a uma massa crítica de pessoas despertas, fora das programações mentais religiosas, partidárias, ideológicas e científicas, para conseguirmos vencer a guerra e nos libertarmos do sistema de opressão. Mas repara, essa massa crítica de pessoas despertas, elas precisam estar despertas fora das programações mentais, religiosas, partidárias, ideológicas e científicas. É um despertar verdadeiramente holístico, universal e não fechado em sistemas. E isto não é assim tão difícil. Não é fácil, mas também não é assim tão difícil. Porque de uma certa maneira, lá dentro, as pessoas, a nossa família, os nossos amigos, já sabem da condição de escravos em que vivem. Às vezes as pessoas até falam isso umas com as outras. Só que sempre de uma forma assim revoltada e superficial ao mesmo tempo. Porque eles não estão programados para falar de forma detalhada sobre a condição de escravatura em que nos encontramos. Eles não estão programados para estudar sobre isso. E, acima de tudo, para nem sequer pensar em fazer alguma coisa contra o sistema que os escraviza. Como fazer as pessoas se interessarem em estudar, ouvir e ler sobre a tirania do governo mundial, que está instaurando o controle tecnológico absoluto, com bases de dados nacionais, com as bases de dados globais unificada,
Nem é as bases que eu estou falando no plural. A base de dados global unificada é uma só. É a reunião das bases de dados de todos os países. Numa só. É um controle tecnológico absoluto. Com a leitura biométrica das pessoas. E que agora está começando com os cartões únicos de identidade. Mas mais cedo ou mais tarde, porque já está saindo nas notícias sobre isso, começa a ser o implante de microchips. E aí? Será que as pessoas vão precisar começar a sofrer diretamente as consequências de tal agenda internacional para começarem a despertar? Melhor, será que as pessoas vão conseguir identificar a origem de tal sofrimento? Porque, por exemplo, se olharmos para o Brasil, este país nunca foi realmente independente. Nem nunca teve uma soberania real. Nunca foi real a soberania do Brasil. Sempre esteve sendo sugado por interesses internacionais alheios aos bens nacionais. Ou seja, sempre existiram forças não brasileiras controlando e governando os governos dentro do Brasil. Eu já falei isto. Em 1920, o Monteiro Lobato já avisava, ou procurava avisar, o povo brasileiro que existia petróleo no Brasil, em 1920. E que o petróleo estava sendo roubado pelos Estados Unidos. E a maior parte do povo na miséria. E passando dificuldades e completamente alheio a isto. Hoje continua a mesma realidade. E as riquezas brasileiras sendo sugadas para o exterior. E aqui dentro do Brasil, o povo dividido, discutindo uns com os outros, achando que o problema está num partido político, num presidente, numa determinada ideologia, e clamando, exigindo até que venha outro partido político para o poder e outro presidente. Ou pior, que haja uma intervenção militar. E nem desconfiam que a verdadeira causa da corrupção generalizada em todos os estratos sociais brasileiros, desde o legislativo ao judicial, e nas camadas populares mesmo, corrupção é generalizada, tudo isso tem origem numa agenda internacional. E mais profundamente no próprio coração das pessoas. Ou seja, o povo está sofrendo dentro do país mais rico do mundo. Porque imensa gente aqui no Brasil passa muita dificuldade. E o povo nem sabe a verdadeira origem de tal sofrimento. E porquê que o povo não sabe a verdadeira origem desse sofrimento? Porque não estuda e não se interessa em compreender o sistema político brasileiro, nem como é que este continua subjugado a uma agenda internacional de um governo mundial. Mas o povo não estuda sobre isto porque está programado para não estudar. É tudo uma programação mental. Ora, nós que temos consciência deste cenário, para sabermos como agir perante tal cenário, precisamos estudar sobre espiritualidade positiva, espiritualidade não positiva, sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre história, etc. Mas como fazer as pessoas quererem estudar sobre a espiritualidade não religiosa, sobre a verdadeira história do ser humano? E esta história do ser humano não tem nada a ver com a versão oficial humana que a ciência quer que a gente engula. Nem tão pouco tem a ver com a versão histórica que as religiões também querem que as pessoas engulam. Como fazer as pessoas se interessarem em estudar, ouvir, ler sobre estes assuntos? Precisa haver um despertar espiritual e um despertar da consciência política e social. É urgente, precisa ser já. Vocês, ao ouvirem estas palavras e estas informações, passa para vocês também a responsabilidade de participar em tal movimento de despertar. Divulgando informações e estudando por vocês próprios. Ou vão acreditar em tudo o que eu estou aqui a dizer e fica por isso mesmo. Nem divulgam, nem verificam se é verdade. Vão, por exemplo, verificar se aquilo que eu falo sobre o Monteiro Lobato é verdadeiro. E depois sigam esse estudo, essa linha de estudo, a partir daí. E até aos dias de hoje. Porque desde 1920 até à passagem do milénio,
Nem a esquerda, nem a direita, nem os militares falavam uma palavra sequer sobre a existência do petróleo no Brasil. Nem que este estava sendo roubado pelos Estados Unidos, isso então ainda menos, né? Então porquê que é este silêncio de todos os lados? E as pessoas ficam aqui dentro. Uns defendendo a esquerda, outros defendendo a direita, outros defendendo os militares, outros defendendo os conservadores, né? E não entendem que é uma coisa só. Como fazer as pessoas duvidarem e pesquisarem sobre tudo o que ouvem nos meios de comunicação social? Como fazer as pessoas duvidarem e pesquisarem sobre tudo o que ouvem nas instituições educacionais, tais como as universidades? Como fazer as pessoas duvidarem e pesquisarem sobre tudo o que ouvem nas religiões que frequentam? Que aí então é que as pessoas têm medo de colocar em causa, porque acham que, não, se eu vou colocar em causa, aí Deus castiga-me. Como fazer as pessoas duvidarem e pesquisarem sobre tudo o que ouvem nos partidos políticos e nas ideologias que seguem? Sim, a política e a espiritualidade estão intimamente ligadas. As soluções para todas as problemáticas civilizacionais existem e estão no nosso coração e na nossa consciência. O Buda na caverna em meditação é um Buda inútil. Um Cristo que não sai para o meio do povo, ensinando e despertando, é um Cristo inútil. Nós, Buda que somos, nós que temos o reino dos céus em nós, nós que temos o grande Espírito em nós que temos Cristo em nós. E hoje sabemos que eu, tu, Buda, Cristo, tal, Mestre, Deus, somos todos somos um e um mesmo. E hoje sabemos que eu, tu, Buda, Cristo, tal, Mestre, Deus, não são nada disso que as religiões nos apresentaram. Hoje, mais do que nunca, precisamos sair da caverna e descer às cidades, mergulhar no seio das famílias e criar movimentos de intervenção consciente, contribuindo positivamente para o despertar social e espiritual. Muito além de estudar, precisamos estudar o método de estudo. Olha bem o que é que eu estou aqui dizendo. Muito além de estudar, precisamos estudar o método de estudo. Precisamos estudar a forma como estamos estudando. Precisamos estudar as metodologias de estudo que aplicamos. Precisamos estudar o estudo. Que fontes de informação estamos tendo em nossos estudos? A nossa visão de vida está sendo construída com informações vindas de onde? É o que a gente ouve no telejornal, quando depois de cansado do nosso dia, sentamos em frente à televisão, recebemos ali um pouco de informação e construímos toda uma história e opinião à volta disso. Porque é o que a maior parte das pessoas estão fazendo. Como é que nós estamos examinando as informações que nos chegam para determinarmos se as informações são verdadeiras ou não são verdadeiras? Como é que nós estamos agregando tais informações ao nosso sistema de crenças? Que sistema de crenças estamos construindo? E estamos construindo o nosso sistema de crenças ou estamos deixando que outros o construam? Ser uma pessoa espiritualizada é ser uma pessoa que está despertando a consciência. Com o despertar da consciência, descobrimos a condição de escravos. E com este despertar, vem a responsabilidade de avisar os nossos irmãos. É por isso que eu faço estes vídeos. E eu já estou a converter estes vídeos em áudio, para que a mensagem possa chegar mais fácil às pessoas, dentro de um grupo do WhatsApp que eu criei, para esse fim. Auxilia-me na divulgação destas informações, desta forma de pensar que não é minha, mas é universal. Inscrevam-se no canal do YouTube, divulguem os áudios e os vídeos. Divulguem isso às pessoas que vocês acham que estão prontas para receber as informações. Ou então, se vocês quiserem, divulguem para toda a gente, né? Grão a grão, a duna vai crescendo, gota a gota, o mar vai transbordando. A espiritualidade positiva não precisa de política. É isso mesmo, a espiritualidade positiva não precisa de política. Mas atualmente a pessoa positivamente espiritualizada precisa estudar a forma de funcionamento do sistema. Porque nós precisamos contribuir de alguma forma
Não podemos ficar em cima do muro. Se nós ficarmos em cima do muro, já escolhemos o lado. E é o lado não positivo. Porque não tem como ficar em cima do muro. Precisamos de energia, sentir que está cada vez mais gente trabalhando nisso. Não estamos sozinhos. Está muita gente, cada vez mais gente falando sobre isso. Despertando para essa realidade. Espero que vos sirva de alguma coisa o que aqui ouviram e até à próxima.